para nós. Está entrando. Você Pronto. está de lado. Você está ao contrário. Você vai ter que dar uma... Sem problema. Maravilha. Eu achei que você estava na vertical. Não, é que aqui... Achei que você estava na horizontal. Mas você é um homem do vértice. Aliás, eu preciso dizer publicamente, porque é a primeira vez que nós dois nos encontramos publicamente, que você, desde os meus tempos de estudos, quando eu comecei a meteorologia, você sempre foi um homem que me ensinou a conciliar o vértice com o horizonte. Que bom. O verdadeiro significado da cruz, né? Os dois traços que nos unem ao céu e também à história, os comprometimentos históricos. Muito obrigado. Meu querido amigo, eu tenho um grande prazer de ter tido algum tipo de participação na sua existência em algum momento dela. A honra é minha, o prazer é meu, a alegria é minha, no Senhor. Muito obrigado, Caio. Sou sempre grato ao bem que você me faz. E agora, nesse tempo novo da vida, em que nós podemos ter uma amizade, ainda que nunca tenhamos nos encontrado, nos falamos regularmente, o bem que você me faz com as suas reflexões e com o seu carinho tão presente na minha vida. Muito obrigado. Querido, eu estou aqui todos os dias também te acompanhando, com o coração edificado, frases maravilhosas, dizendo verdades sublimes de uma maneira doce, obrigado, e diferente, construções de uma lógica que parte de onde a maioria das pessoas não partem o pensamento e conclui com uma clareza límpida. E eu também adoro acompanhar as metáforas que você faz com os bichinhos, os nossos animais, bichinhos, as pessoas. E também as figuras que você elege para brincar de maneira leve, como Evaristo. Evaristo é uma figura muito especial. Né? O Evaristo é meu Cristo. Né? Você joga, converge tudo para ele. Coitado, ele padece às vezes nas minhas mãos, mas ele também não é nada bonzinho comigo. Eu já vi ele dando uma provocada. O bom da internet é justamente esses encontros que eles nos proporcionam, né? São improváveis. Eu como padre, você como pastor, certamente você acaba criando vínculos ou passando pela vida de muitas pessoas que não entrariam nas nossas igrejas, não passariam pelo processo formal da religião, de uma adesão pública e depois de uma participação diária. Então, de alguma forma, nesse mundo tão modificado, Caio, eu acho que é tão importante a gente criar pontes, a gente estabelecer, a gente diminuir as distâncias, né? Eu acredito que o papel de todo líder religioso é comunicar, ainda que num primeiro momento nós não tenhamos nenhuma forma de adesão, mas pelo menos a gente ter a oportunidade de falar com as pessoas, para a gente não se limitar aos nossos púlpitos, aos nossos templos, a gente ter a feliz oportunidade de sentar na intimidade de uma pessoa, porque a internet proporciona isso. Agora, por exemplo, nós estamos aqui, quantas pessoas na obrigatoriedade de estar em suas casas, né, nos recebendo na mesa em que estão tomando café, ou na cama que ainda não levantaram. Isso é muito bom. É um tempo muito novo, muito importante. Agora mesmo são 20.500 pessoas que estão sentadas, 20.500 estão sentadas com a gente. Daqui a pouco isso vai subir para um número muito maior. As pessoas estão chegando aí. E é muito bom, né? Estamos aqui. Estamos aqui, meu irmão. Estamos aqui nesse tempo difícil. Passo. Como é que você está vivendo esse tempo difícil, Fábio? Olha, eu tenho uma dificuldade a mais para viver tudo isso, por causa da síndrome do pânico que eu administro. Mas eu tenho aproveitado, Caio, para criar os antídotos de tudo isso. Eu acredito que se eu fortaleço a fraqueza, eu serei vítima dela.
Então, hoje eu tenho pensado muito, mas muito, pedido muito a Deus a graça de ter uma serenidade, de identificar este tempo como uma oportunidade de estar comigo. Eu sei que hoje a minha maneira mais eficaz de ser solidário é estando comigo. E esse estar comigo me proporciona uma qualidade de ação, ainda que à distância, para atingir outras pessoas. Você sabe muito bem disso, mas é bom a gente comentar, afinal de contas nós estamos aqui para falar. Desde que nós tivemos as revoluções industriais que interferiram radicalmente na nossa antropologia, no nosso jeito de ser gente, nós acabamos criando a cultura da pressa, né? Aquilo que antes passava por um processo de demora, manufatura das coisas, tudo era muito lento, tudo era mais demorado e a gente sabia conviver com essas esperas. De repente, nós somos inseridos num contexto de tanta pressa, de tanta dificuldade de ficar, de estar, que nós ficamos quase que indispostos ao convívio com a gente. É uma imposição de um sistema que nos absorveu. A gente não sabe em que momento a gente foi aceitando, né? Porque eu sempre digo que o processo é gradual. Gradual, né? Ninguém lhe põe dentro de uma cadeia de uma vez, né? Ele vai abrindo aos poucos as portas que vão lhe levando para aquela cadeia. E a gente entrou bem dentro dessa cadeia de dificuldade de relacionar com a gente. Então, hoje eu preciso estar aqui. Eu sei que é a postura mais saudável, é a postura mais sensata para esses primeiros momentos da doença. Eu preciso estar aqui e eu não tenho para onde fugir a não ser estar em mim. Eu lembro muito da passagem de Jesus, quando ele fala da videira e os ramos, né? Que nós precisamos permanecer. Eu me lembro que no início do meu ministério eu pregava muitos retiros a partir deste tema, a partir deste trecho bíblico. E eu falava daquilo que eu estou experimentando muito hoje. Como é difícil a gente permanecer no que é bom. Como é fácil a gente se perder e a gente dar vazão aos pensamentos nocivos, aquilo que em nós não é purificado, aquilo que ainda não passou pelas abluções das purificações. Então, permanecer naquilo que é bom, naquilo que em mim hoje é mais sensato, eu encontrar esse lugar dentro do meu coração, dentro da minha mente, em que é confortável ficar, não é fácil, não é fácil. Porque eu tenho biologicamente uma tendência a essa melancolia, isso é comprovado, né? Eu tenho os exames que me comprovam que eu tenho uma tendência a isso, faz parte da minha genética. Então, num momento como esse, de absoluta reclusão, por mais que eu goste da solidão, ela tem sido difícil, não tem sido fácil, não. E você? Olha só, minha mulher veio aqui dizer que meu rosto estava cortado. Para o pessoal, não sei se melhorou. Por isso que é bom ter uma mulher em casa. Seu rosto está cortado. Protege-nos de tudo. Agora, você está sozinho esses dias ou você está acompanhado? Eu, há muito tempo, desde que eu saí da congregação dos Padres do Sagrado Coração de Jesus, onde foi a minha formação, eu vim morar num lugar muito tranquilo, na zona rural, e eu quis que os meus funcionários, as pessoas que cuidam de mim, se transformassem na minha família. Porque eu não tenho como ter a minha mãe aqui, ela não gosta daqui, ela acha muito calmo, muito tranquilo, minha mãe gosta de mais presenças em torno dela. Nesse aspecto eu não puxei a dona Ana. Enquanto eu procuro sossego, ela quer a micareta. Então, eu acho que se ela pudesse, ela saia atrás do trio elétrico ainda hoje. Então, como houve essa dificuldade, eu até trouxe ela para morar comigo um tempo, mas ela um sacrifício muito grande para ela. É aquela velha história, né? O paraíso para mim pode ser o inferno para o outro. Então, a minha mãe não conseguiu ficar aqui. Eu tenho pouca proximidade com os meus irmãos de sangue, porque cada um no lugar desse Brasil. Então, eu acabei criando a minha família. São as pessoas que cuidam de mim. São 8, não é? Nós somos 8 filhos, atualmente somos 6, né? Morreram 2 irmãs. Caçula. Eu sou o mais novo lá de casa, sou caçula. Aí estou aqui. Quando eu soube da quarentena, eu trouxe uma amiga muito especial para mim, que é uma amiga desde o tempo que eu era seminarista, ela já rezava muito por mim.
É um amparo espiritual que eu tenho, que é a Lurdinha, lá de Formiga. Ela veio com muita segurança para cá e está aqui comigo. Ela faz parte do grupo de risco. Ela é lá de Uhum. Formiga. Então estamos aqui. É, Eu, a minha é. família adotada e a Lurdinha, que é uma grande amiga. Que coisa boa. Eu também estou aqui sozinho com a minha mulher e uma senhora que nos ajuda e que é do grupo de risco, está com 67 anos. Ela e a filha trabalham aqui com a gente. A filha teve que voltar para casa, teve neném, algumas coisas assim. Então, a casa onde ela normalmente fica é muito povoada. E nós dissemos, ó, nós vamos ficar sozinhos, sem ninguém. Mas se a senhora quiser vir ficar com a gente nesse período, então venha, porque vai ser bom para a senhora também. Além de que vai ser bom para nós, que temos o seu apoio, vai ser bom para você também, porque vai se distanciar dessa quantidade enorme de pessoas que entram e que saem. Então, estamos juntos aqui e quietos, está sendo uma quarentena até aqui maravilhosamente cheia de graça. Isso é muito Agora, bom. deixa eu te falar uma coisa. Você estava falando de como a gente entra no pique da pressa e que a Revolução Industrial, especialmente, foi um gatilho extraordinário para nos colocar nessa correria. Enquanto você falava, eu me lembrava do meu pai, lá no Amazonas, com 18 anos de idade, durante a Segunda Guerra Mundial, meu avô doente, meus tios estudando fora, e meu avô disse, olha, eu não posso te mandar para fora, você vai ter que ficar aqui para cuidar das suas irmãs e da sua mãe. E meu pai era aleijado da perna direita, ele teve pólio, e naquele tempo nem se sabia o que era, e para tentar se debelar a febre que veio com a pólio, deram uma injeção errada nele que matou o nervo ciático Sei. da perna direita e ele ficou sem perna direita praticamente. Mas por que eu estou falando isso? Porque ele foi um cara que topou tudo na vida, nunca deu a mínima para o aleijão dele. E ele, com 18 anos, ia para o interior do Amazonas, lá para o Castanhal e para o Seringal do meu avô, e ficava às vezes 2 meses sozinho, 3 meses, sem uma alma com ele na beira do rio Purus, esperando o navio, o batelão, passar para pegar a borracha e a castanha. É. Então ele me dizia que ficava ali com uma montanha de livros clássicos, aí lendo Vitor Hugo, lendo Dostoiévski, lendo todo mundo que ele podia, na beira do rio, espantando as queixadas, os porcos que vinham querer comer castanho. E eu perguntava, mas você não se cansava, não se enchia de tédio? E ele dizia, mas como é que eu poderia me encher de tédio na companhia de algumas das mentes mais Mais interessantes, mais brilhantes. brilhantes, mais ricas? Eu entrava, era um portal para mim, e eu ia embora. Agora, hoje em dia, você imaginar uma coisa dessa com um rapaz de 18 anos é quase Não, não existe. impossível, né? Não existe. É praticamente impossível encontrar. Esse ser humano não nasce mais. Se a gente É, não começar a transformar os que existem, nós não teremos mais. E você está falando aí de ler os clássicos. Eu, com a vida corrida que eu tinha, eu não tinha tempo de qualidade para ler Em Busca do Tempo Perdido, de Proust, que eu sempre tive muita vontade. E como é uma obra muito longa, são 7 volumes, 3.000 páginas, eu sabia que eu precisava de uma disciplina para poder ler sim. essa obra. Eu não poderia ler daquela maneira como eu vivia. E em janeiro, quando eu parei com essa minha vida com a música, por enquanto, eu dei uma pausa, decidi isso no ano passado, eu comecei a fazer uma experiência muito interessante em janeiro, que foi eu quero ler tudo aquilo que ao longo da minha vida eu não tive tempo. E a primeira Uhum. obra que eu tinha na lista era justamente Em Busca do Tempo Perdido, do Proust, que foi um desejo antigo. E eu comecei a ler em janeiro essa obra e estou
já no sexto volume, já devo terminar semana que vem. Você sabe que para mim, Legal. Caio, foi uma experiência tão importante nesse momento de quarentena, porque é o que você está dizendo, você ter acesso a uma leitura que te edifica, porque eu sempre encontrei na literatura um lugar de teofania, de revelação, de manifestação divina. Uhum. Porque a inteligência humana, a capacidade que algumas almas mais sensíveis que as nossas têm de decifrar o enigma humano, ou ainda que não seja de decifrá-lo enquanto explicá-lo, mas aproximar-se dele com reverência, que nos permite ficar encantados, assim, da mesma maneira como Moisés ficou diante da sarça que ardia. Eu tenho hoje comigo, ao longo desses dias de quarentena, a agradável presença desse homem genial que foi Marcel Proust, me ensinando coisas sobre o ser humano que em nenhum outro lugar eu tinha aprendido. São verdadeiras lições sobre o ciúme, sobre o amor de posse, sobre a fragilidade humana. Então, eu tenho ficado muito bem acompanhado, além das pessoas que estão comigo, com essa leitura maravilhosa que está me fazendo muito bem, que é uma forma de E rezar para mim. Você, além desses exercícios mentais e intelectuais, eu vejo que você também malha. Você Todo está dia. sarado, Todo dia. sarado, bonito, braços Obrigado. definidos, todo lindão. Obrigado. Está muito bem. Isso é Eu carinho de fico pai. feliz de ver isso, meu amigo querido. E Obrigado. quando eu observo também o fato de que você tomou decisões soberanas sobre a sua vida, por exemplo, quando você me disse que tinha dado uma parada na música, você queria sossegar depois de algum tempo de correria, foram alguns anos correndo muito intensamente, não é? 22 anos. 22 Muito anos de muito intensamente. trabalho. Uhum. Você iniciou, foram 18 anos de formação teológica. Isso. E depois você iniciou a sua atividade. Você foi ordenado em 2001. Isso. Não é Dia isso? 15 de dezembro de 2001 me tornei padre. 2001, é. E dali para frente você já vinha no pique do seminário, de atividades paralelas e muita coisa. Dali para frente foi uma dedicação integral. Né? Na verdade, eu no Agora, tempo de seminarista eu já trabalhava com a música. Eu já tinha uma permissão da congregação para fazer o trabalho. Então eu já viajava com shows, claro, não profissionalmente como depois se tornou, né? O escritório que me atende em Belo Horizonte trabalha de maneira muito profissional hoje. Naquela época, não. A gente cantava em cima do caminhão, cantava em todas as paróquias que nos chamavam, íamos com a boa vontade só, dentro da mala. Tocava com as bandas locais. Depois de 12 anos para cá, não. Isso mudou muito na maneira como a gente trabalhava. Mas antes era tudo muito improvisado. O que cansa ainda mais. Quando foi que você sentiu que na sua vocação pessoal e sacerdotal, a música tinha um papel importante de natureza, eu não diria preponderante, mas paralelamente significativa em relação a tudo que você faz e fala, prega e participa? Onde é que você sentiu que a música cresceu? O Caio, eu nasci numa família muito musical. Então, a música sempre fez parte da minha vida. E eu também nasci com trilha sonora, né? O médico que fazia o parto estava cantando a música Jesus Cristo, do Roberto Carlos. Então, eu já vi um mundo com trilha sonora. Mas, na verdade, o meu primeiro trabalho com a música foi como compositor. Eu não tinha nenhum plano de fazer um trabalho com a música como hoje eu faço. Eu gostava de compor. Eu entrei na música muito mais por causa de outras pessoas que diziam: você deveria isso, você deveria aquilo. Eu fui muito incentivado dentro da congregação pelo padre Joãozinho, que foi um homem que teve uma importância muito grande na minha história. O próprio padre Zezinho, que sempre fez um trabalho lindíssimo com a música. Eu cresci ouvindo as músicas do padre Zezinho. Então, dentro da congregação em que eu fui criado, era muito natural esse trabalho de comunicação.
O E a música padre fazia e a música andavam juntos. muito juntos. Era um processo muito natural, que eu confesso que eu não busquei no primeiro momento. Eu até tive... Quem me incentivou a primeira vez a fazer uma mostra das músicas que eu tinha foi o Padre Joãozinho. Quando no encontro que nós tínhamos em Brusque, Santa Catarina, eu cantei uma música que eu tinha feito. Ele falou, que música bonita, de quem é? Eu falei, você é minha. Ele falou, eu não sabia que você compunha. Você não quer você tem mais? Eu falei, tenho. E aí foi ele que me deu a oportunidade de gravar essa música numa coletânea naquela época que chamava Adoremos. A partir daquela música, a minha voz ficou muito conhecida, mas o meu rosto não, porque era uma música que se cantava muito nas igrejas. Foi a época que nasceu a Rede Vida. Congregacional. Isso. Foi a época que nasceu a Rede Vida, a TV Rede Vida, esse canal católico, e eles não tinham programação. E o que eles faziam? Eles colocavam quase que, durante boa parte da programação, ficava tocando música. Era um canal musical. E ali tocava muito essas músicas que a gente tinha gravado na época. E acabou que eu fiquei muito conhecido por causa disso. Depois o processo foi natural. As coisas foram acontecendo, as oportunidades foram chegando. Eu saí da congregação porque já não estava sendo coerente com aquilo que eu havia prometido. Então, por uma coerência pessoal, eu achei melhor ir cuidar daquilo que eu achava que era importante, que eu estando lá eu não podia. E depois, quando eu saí da congregação, eu precisei sobreviver, porque eu não tinha mais o conforto da congregação. E a música foi uma forma que eu tive de... Me lembro direitinho, eu saí, não tinha onde morar e não tinha como começar. Eu não sabia por onde começar. E aí, um empresário da região de Campos, ele entrou em contato comigo, falou, se você não quer vir fazer uns shows aqui, eu falei, olha, eu agora tenho mais possibilidade, porque eu tenho mais tempo. Então vamos fazer o seguinte, eu vou lhe ajudar com tanto, e falou uma quantia financeira, você vem e vai fazendo os shows para mim. E assim foi. Foi com esse rapaz que eu tive a oportunidade de arrumar um lugar para morar, a forma de começar a vida. E desde então fui fazendo esse trabalho com a música, o trabalho também com os livros, que eu considero mais importante até. Você sabe disso, você é escritor. Com o livro a gente demora mais na vida da pessoa, né? A música é importante, mas eu acho que a transformação da mentalidade é o processo mais importante que nós precisamos viver. Eu, o tempo todo, preciso transformar a minha mente pagã numa mente cristã. Eu, o tempo todo, eu preciso me aproximar de Jesus na sua raiz e não nos adendos que foram colocando em torno dele. Conhecer Jesus exige muita reflexão, muito estudo. E aí eu fui fazendo esse trabalho com a música, também o paralelo com os livros, o trabalho com as pregações, um programa na Canção Nova que eu apresentei durante 15 anos. Eu agora estou parado com ele, mas durante 15 anos eu apresentei um programa chamado Direção Espiritual, que também foi um programa herdado, um presente que o Padre Joãozinho me deu. E aqui estou eu, meu amigo, com essa história, são 20 anos de padre, sofrendo, me alegrando, errando muito. Nesse processo todo, Fábio, o que mais te trouxe dor? Deixar de ser particular. É o que mais me deixa sofrido. É o que me adoeceu. Em algum momento da vida a gente perde, sei lá, um distanciamento da nossa... daquilo que a gente quer, né? Não sei. Eu tinha um ônibus. Sabe aqueles ônibus com a sua cara enorme nele? Eu tinha aquilo. E eu me lembro, o Caio, que uma vez, chegando em casa, já sem, assim, condições de viver como padre como eu sempre quis, né? Porque a fama te retira isso, te retira o direito de ir ali na esquina, sem que você fique envolvido com a futilidade da fama. Eu entendo o carinho das pessoas como algo absolutamente saudável, e eu fico felicíssimo de saber que eu participo da vida das pessoas. Mas, infelizmente, a pessoa que tem uma visibilidade, ela acaba vivendo as consequências da futilidade da fama, que é aquela abordagem que te torna quase que um objeto. E eu me lembro que, descendo daquele ônibus,
E eu tinha, de propósito, colocado uma frase no final, assim, atrás do ônibus, que é: de que vale ganhar o mundo se você perder a sua própria casa? Uhum. E aquilo fez muito sentido para mim, sabe? Nunca imaginei que um ônibus pudesse me ajudar tanto na minha visão sobre mim. Aí, naquele momento, eu pensei: meu Deus, está tudo errado. Eu estou ganhando o mundo e estou perdendo aquilo que é o mais sagrado para mim. Porque nada me realizava mais, ô Caio, do que ouvir uma pessoa, por exemplo. Eu lembro quando eu fiquei padre, a minha primeira semana como padre, eu fiquei na minha cidade, em Formiga. E eu passei a semana inteira atendendo as pessoas. Semana inteira dentro daquela sala de atendimento, ouvindo histórias. E eu tinha o dom de modificar aquelas histórias, aquelas vidas. Eu lembro que numa Semana Santa, sabe, que eu logo em seguida também, a minha primeira Semana Santa como padre foi lá, eu me lembro que eu estava já no finalzinho do atendimento, já não tinha aquela fila lá fora. Eu me lembro que eu já estava indo embora, saindo assim, de repente uma menina falou: eu estou esperando aqui desde 1 hora, será que o senhor não pode me ouvir? Falei: querida, é que eu tenho uma celebração daqui a pouco. Falei: não, mas eu prometo ser rápida. Eu falei: tá bom. Eu só quero um favorzinho seu. Aí eu entrei de novo, essa menina sentou e ela falou para mim assim: o meu marido foi embora, ele me abandonou. A casa que eu vivo é do patrão dele e ele pediu que eu saísse. Eu não posso ficar mais lá. Eu só tenho meu filho comigo. Eu não tenho ninguém, padre. Eu não tenho pai, não tenho mãe, não tenho parentes. Então eu estou completamente sozinho aqui nessa cidade. E essa semana, na quinta-feira, acho que foi na quarta, que teve uma pregação fora lá, acho que foi a procissão do encontro. Foi na quarta-feira? É. E aí eu me lembro que essa menina falou assim: eu estava lá, eu fiquei ouvindo o senhor, eu já tinha passado o dia todo procurando algum lugar para eu ficar, alguém que pudesse me acolher. E de repente o senhor estava fazendo, não sei o que era, se era uma missa, ela não sabia os nomes de nada, porque ela não participava. Foi de repente o senhor, eu parei e fiquei ouvindo, e de repente o senhor falou assim: você vale a pena. E eu contava para as pessoas e dizia: você vale a pena, você vale a pena. Aí ela falou assim: e hoje, quando eu fiquei aqui nessa fila, hoje eu não saí para encontrar nenhum emprego. Eu procurei saber quem era o senhor, sabia que o senhor estava aqui. Aí eu só entrei aqui para o senhor dizer que eu também vale a pena. Estou precisando ouvir isso. Rapaz, eu fiquei tão impactado com aquela pequenez do meu ministério e ao mesmo tempo a grandiosidade dele. Eu ter a oportunidade de lembrar alguém que aquele alguém tem valor, que aquele... É claro que depois que a gente saiu dali, tudo que eu pude materialmente fazer por essa menina, a gente fez. Mas naquele momento ela não me pedia dinheiro, naquele momento ela não me pedia uma casa, ela não me pediu um emprego, não. Ela saiu de casa porque ela queria que eu dissesse para ela aquilo que no momento da minha pregação eu dizia para a multidão. E a fama me tirou isso. A fama me tirou muito o direito de estar com a qualidade que antes eu podia estar com as pessoas. E foi isso que foi, é o que você nesse momento está buscando? Como? Um recolhimento. É isso que você nesse momento está buscando, dar uma recolhida, ter um tempo maior para você, um silêncio maior à sua volta, na sua mente, e um pouco mais de equidistância em relação ao bulício do povo, do movimento, das ações, dos shows, dos eventos, de tudo isso. Esse momento atual é um momento de busca de uma certa retração terapêutica? Eu não tenho dúvida. Eu acho que hoje o que mais clama a minha alma é essa oportunidade de um reencontro. Eu acho que reconquistar algumas liberdades interiores que esse tempo de muita exposição me trouxe, me retirou, né? Desculpe-me. Eu acho que a liberdade interior, que é essa que nos permite você viver confortável em si mesmo, é a maior riqueza que nós podemos ter na vida.
E eu acredito que quando você fica muito público, deveria ser uma regra para nós que somos públicos. Quanto maior a sua vida pública, maior deverá ser o seu cultivo pessoal. Eu errei muito nisso, Caio. E não errei porque quis, errei porque fui no movimento. Pra você ter uma ideia, às vezes, mas num mês de não há 30 dias... não há quem não erre É, quando você encontra com a publicidade excessiva. Eu encontrei a publicidade excessiva muito jovenzinho, com 18 anos de idade, quando eu me converti, no ano de 73. Você nasceu em 71, não é? Então, você estava com 2 anos lá com a dona Ana, quando, quando eu me converti, comecei a pregar na televisão lá em Manaus, TV que reproduz a Globo lá, de graça. E aí foi para toda a rede amazônica, foi para o Nordeste, foi para o Sul, e literalmente durante um período de uns 25 anos, eu ocupei todas as redes, principais redes de televisão do Brasil, da Globo às demais. Então, houve um período na vida, especialmente do meio da década de 80 em diante, em que eu senti que, de repente, o que era absolutamente público entre os evangélicos se tornou completamente público para o lado de fora, para o resto da sociedade. sim. Aí iniciamos os anos 90, 1990, eu já senti que qualquer que fosse a vida pessoal e particular que eu pudesse desejar ter, tinha se acabado definitivamente. Era aquela coisa de você pegar um barco com a família e ir para o interior do Ceará, para uma lagoa de um amigo lá, e você pega o barco, sai, os filhos felizes, porque ninguém vai chegar. Aí você encosta o barquinho num areal, numa duna, daqui a pouco alguém olha lá de cima, sai correndo, e 15 minutos depois chegam 50 no meio do nada, prega para nós, ou onde é que você fosse, em qualquer lugar do Brasil, aí depois você começa a ter essa situação fora do país, em outros lugares, em outros países, brasileiros em qualquer lugar te reconhecem, aí começa aquela coisa que ganha uma proporção enorme e, sinceramente, para a qual ninguém está preparado quando tem a ver com esse volume tão grande de você. Por exemplo, eu tinha um período na vida em que 2 ou 3 vezes por semana o jornal Bom Dia Rio ia lá para algum lugar que eu marcasse para eu dar uma entrevista todo dia, de tanto em tanto tempo no Bom Dia Brasil, naqueles jornais todos, e mídias e rádios, e era uma quantidade enorme. Depois começaram a vir os estrangeiros, os jornais dos Estados Unidos, da Europa, revistas, não sei o quê. Chegou um tempo que você literalmente grita e diz para o mundo porque eu quero descer. E foi o que aconteceu comigo, mais ou menos, em 94. Em 94 eu já não aguentava mais, além do que eu fui me meter a criar uma associação evangélica brasileira, que foi um sucesso e reuniu mais de 200 mil pastores e praticamente todas as denominações evangélicas. Depois que eu vi o que tinha acontecido, eu falei, meu Deus, onde é que eu fui me meter? Quem é que vai me salvar disto? Quem é que vai me tirar daqui? Quem é que vai me tirar daqui? E eu me lembro que eu chamei um dos meus filhos, que trabalhava comigo, Davi, e ele ainda era bem novo, mas sempre foi um rapaz maduro. 94, na minha sala, eu falei, filho, como é que eu faço para sair disso aqui? Você que é mais jovem, trabalha comigo nos bastidores, me diz o que eu faço. Aí ele ficou olhando para mim e falou, pai, não dá mais, né?
não dá mais, não dá para você dizer desculpa, foi um engano, eu vou É, refazer não tudo, é será um assim peso mais. enorme. Eu acho que só uma catástrofe tira você daqui. Bom, eu não procurei a catástrofe, mas eu comecei a orar, 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 pedindo para Deus me tirar daquilo. Eu queria ter um meio, sinceramente, naquele tempo, É, que hoje é natural para nós. Você faz isso todo dia, eu faço isso todo dia. Mas naquele tempo, antes da minha catástrofe, o meu desejo era poder ir para um lugar bem quieto e de lá me comunicar com as pessoas, isso. mas longe daquele aperto angustioso que tomava conta da minha vida de dia e de noite. Eu pregava 13, 14 vezes por dia, era não só pregações, mas gente, entrevistas, palestras, não sei o quê, medindo a vida por segundo, fui entrando numa agonia, pedindo a Deus uma saída e comecei a sonhar. Essa é uma coisa que quando a gente estiver sozinhos aqui em casa, em volta da mesa, ou na sua casa, eu vou contar para você com detalhes. Rapaz, abriram-se as comportas do meu inconsciente Que maravilha. e eu comecei a ter os sonhos, aqueles sonhos que você lê nas narrativas de Jung, de Freud, mas especialmente em Jung, que tinha sonhos que se transformavam quase em surtos concretos. Sim, Então, mais ou menos de 96 para frente, eu fui visitado dioturnamente por sonhos recorrentes. Todos eles, você entende bem, porque você é um homem da fé e da consciência do amor de Deus. Todos eles carregados não só de uma densidade simbólica e arquetípica extraordinária, mas a maior parte deles de natureza profética. uhum, Eu vivo hoje 20 e tantos anos, 25 anos depois do início do processo daqueles sonhos, e eles começaram a cessar no ano 2000, foram 4 anos de muito sonho. Eu vivo ainda hoje dentro do ambiente profético daqueles sonhos. Toda hora minha mulher, ou eu digo para ela, é interessante, eu tive um sonho assim, assim, que carregava essa arquetipia, com uhum. essa sugestão, e eu abri os olhos hoje e vi que nós estamos dentro disso já tem mais de um ano e eu não tinha percebido. Que maravilha, E o meu que é querido. isso é extraordinário, como essa vida com Deus, comunhão com Deus, silêncio com Deus, desejo de Deus em você e abertura para a soberania sutil, para o amor discreto de Deus no seu coração, vão semeando em você coisas que às vezes você só consegue reconhecer anos depois. É, Anos depois. E eu você tenho disse, certeza que com você coisas assim aconteceram e acontecem também. você disse uma coisa que é um ditado popular e que faz muito sentido. Para o mundo que eu quero descer. O duro é quando a gente não tem onde descer. Quando É, você percebe que você se distanciou tanto da sua verdade, que tudo aquilo que te cerca é falso, é oco, é sem sentido. E por incrível que pareça, eu não tenho medo de falar isso, não tenho medo de ser julgado, não tenho medo de ser mal interpretado, porque é minha verdade, e eu não tenho medo da minha verdade. Quando eu precisei descer, eu identifiquei que na minha família de sangue não era um lugar que eu podia descer mais. uhum, Porque muitos deles passaram a me interpretar como famoso. Eu não tinha mais uhum, o direito de voltar para casa ou de fazer uma visita, como apenas o Fabinho que eles viram crescer, como eles me chamam até hoje, né? uhum, Lamentavelmente, para muitos, eu me transformei num caixa eletrônico, em que eu sou uhum, procurado somente no momento da necessidade material. uhum. Lamentavelmente, para muitos, eu me transformei numa fonte inesgotável de soluções, o que eu não sou. É, Eu perdi o direito de chorar a morte de um amigo, eu perdi o direito de chorar a morte da minha irmã, porque você entende tudo sobre ressurreição, porque você é padre, você precisa dar testemunho. Então eu percebi que se eu quisesse descer, o Caio, eu é, teria que recrutar
aquelas pessoas que estariam dispostas a viver comigo a minha verdade. A pessoa que é pública, eu costumo dizer sempre isso. Eu sei quem eu sou, os outros me imaginam. Eu não posso descer num lugar em que as pessoas continuam me imaginando. Eu preciso descer num lugar onde a minha verdade é respeitada. E eu sei que muita gente que está nos acompanhando aí agora, aliás, eu gostaria de agradecer, tenho lido à medida que Nós posso. estamos com 34.200 e pessoas. muitas pessoas queridas deixando coisas lindas escritas para nós aqui. Eu tenho certeza que essas pessoas que nos acompanham, mesmo que não vivam os mesmos conflitos de serem pessoas públicas como nós vivemos, também vivem em escalas menores essa dificuldade de não ter um lugar para descer. Eu quero mudar a minha vida, eu quero mudar a minha estrutura, mas eu não sei onde descer. Por quê? Porque dentro da nossa casa também é assim. A pessoa mais bem-sucedida, ela acaba se tornando responsável por todo mundo. Como se isso fosse uma imposição, não pode ser. A gente até entende muito isso na constelação familiar, né? Que você mencionou há pouco, no início, que é o fato de quando você se torna uma pessoa excessivamente pública, e às vezes a parentela te olha e você fica 1 ano, 2, sem encontrá-los, aí você os encontra. E quase que você tem que se reapresentar à sua própria família. Porque eles não acreditam que você não mudou, que você é o mesmo, que a mesma simplicidade te habita, que a mesma ternura, que os mesmos carinhos, que às vezes eles chegam a pensar que você perdeu a memória das coisas singelas e bonitas que você viveu com eles. Com eles. Justamente. De modo que não é você se distanciando. Frequentemente são eles se distanciando da gente. E em relação a amigos da infância. E aí... amigos de vários anos e tempos diferentes, que você tem quase que dizer, escuta, olha para mim, sou eu, não tem mais. Toque aqui nas minhas chagas. Toque nas minhas mãos. Toque nas do minhas meu lado. Mãos, veja que sou eu. Ô, Caio, e o pior é quando você percebe que nessas relações que deveriam ser íntimas, que deveriam ser particulares, eles fazem questão de tornar públicas. Então, se você vai visitar aquela pessoa que você tinha o hábito de ir, você chega lá, a casa está cheia. Porque ela fez questão de demonstrar que ela é sua amiga, que ela é sua irmã, que ela é seu irmão, que ela é sua prima, que ela é sua tia. Aí você chega lá, você não tem tempo para a intimidade. Porque você tem que dar atenção a um monte de gente estranha que aquela pessoa usou você como uma moeda de troca para, de alguma forma, se fazer valer. Isso é muito cruel com a gente, porque isso vai sendo cumulativo. Solidão é cumulativa. É impressionante como a solidão que eu não curo hoje, ela se acumula para amanhã e depois de amanhã. Isso. Então, durante muito tempo, eu fiquei solitário demais. E isso não combina com o pastor. Não combina com a figura que eu quis ser um dia. Então, hoje, também, sem medo de ser julgado, sem medo de ser mal interpretado, porque essa é a minha verdade, eu não vou inventar outra para dizer. Hoje eu sou um padre que não sabe como voltar, que não sabe como reassumir aquilo que é o básico. Você não precisa voltar, mano. Você não precisa. Você tem um ministério novo, um ministério que vai ficar cada dia mais livre, cada dia mais imiscuído, cada dia mais penetrante, aonde as pessoas de fato estão precisando de uma ajuda e não têm, de um sacerdócio que não existe, de um pastoreio que eles não conhecem. Eu vejo você na época mais fértil da sua vida. Está começando agora e eu espero ter vida e saúde para assistir a manifestação cada vez mais linda de Deus e do Evangelho na tua existência preciosa, meu irmão. É isso que eu vejo, é isso que eu sinto, e essa alegria que eu tenho te dito, que eu tenho em você. Esse é o amor crescente no meu coração pela sua vida. Vem também dessa a realidade de poder assistir
com a coragem de ser com a qual você está tratando isso tudo, o processo. Você está vivendo um processo de metamorfose. É um casulo fazendo uma passagem de um determinado tempo para uma determinada era. Eu acho que o que você está deixando para trás é um tempo. E acho que aquilo no que você está entrando é uma era que vai ter um significado muito especial, tanto para dentro da Igreja Católica, quanto para o mundo inteiro, para fora. Inclusive para a Igreja Evangélica, meu querido, onde você é tão amado. Obrigado. E respeitado também. Então, o que eu vejo é que os horizontes vão se ampliar imensamente e a sua liberdade de manifestar a totalidade do seu ser, que já está em plena manifestação hoje, vai crescer ainda infinitamente mais. Aqueles que viverem para ver você nos próximos 10 anos, 15 anos, vão lembrar do que eu estou afirmando aqui. Não que você não saiba, eu só estou afirmando para que todos saibam que é assim que eu creio, que é assim que eu te vejo. Eu acho que você só está iniciando um desabrochar, é um flamboyant, que já está aberto, cheio de flores, mas vai ficar viçoso, lindo, extraordinário, e essa é a minha certeza, em seu favor. Todos os meus pensamentos e sentimentos a seu respeito são de vida, de paz e de muita, muita felicidade, realização pessoal, livre, leve, sem as obrigações da instituição e com toda a liberdade pulsional do Evangelho, habitando você, crescendo em você, se expandindo em você, se enraizando em você, dando poder, força, vitória. E eu também acho que, conquanto você tenha um DNA com componente de melancolia, vamos assim chamar, esse componente de melancolia é de uma riqueza extraordinária. Ele habita o coração, a alma dos poetas, dos compositores, dos músicos, dos filósofos, dos pensadores, dos pastores. Como diz o livro de Eclesiastes, a sabedoria habita a casa do luto e não a casa do folguedo. Então, é aí que está. No entanto, eu também vejo que o que você falou há pouco dessa acumulação que foi acontecendo, porque se acumula mesmo. Eu sou uma testemunha de que Brumadinho existe no coração. O coração da Você gente. vai construindo com barragem a montante, vai fazendo com barragem a montante, chega o dia do derrame. Eu já sofri esse dia mais de uma vez. E você também. Agora, isso faz parte dessa compreensão maravilhosa que vai trazer um fortalecimento, é uma fraqueza que fortalece, que gera dependência, que gera confiança, que gera entrega e que cada vez aproxima a gente mais da cara que a gente tem, do ser que a gente é. E quanto mais a gente integra e alinha essas dimensões, mais o fortalecimento espiritual, psíquico, emocional de todos os níveis se estabelece em nós. E uma coisa linda que você falou aí é que, não havendo família onde pousar, onde descer para estar, você foi construindo a sua família do coração, a sua família adotiva. Que é uma coisa que a minha mulher e eu temos aqui também. Eu tinha gerado 4 filhos. Um deles partiu para o Senhor em 2004, com 22 anos. Ela tinha gerado 3 filhos. Nós nos encontramos no ano 2000 e fizemos 7, assim, do dia para a noite. E a vida inteira eu já vinha adotando filhos. Eu nasci para adotar. O meu coração é uma adoção pulsante. De modo que eu me dou por privilegiado pela capacidade que Deus me deu de amar com tanta facilidade e de incluir com tanto prazer
como eu já falei a você, você é membro da família, você se sinta aterrissado aqui. Aqui é a tua casa, Sim. mano. E eu sou teu irmão, um Você me diz pouquinho isso mais sempre. velho. Tudo isso que você está dizendo Você é muito publicamente, lindo, cara. tudo isso que você me diz publicamente, você me diz particularmente, diariamente. Obrigado É, por isso. amém. Obrigado por isso, porque eu acho que nesse meu processo de reconstrução eu tenho tentado de muitas formas, sabe? Me cercar. Errei muito nos últimos meses, tentando estabelecer alguns vínculos que eu achava que seriam importantes para mim. Eu acho que toda vez que a vida nos coloca nesse impasse, nessa barragem de Brumadinho, como você mesmo está dizendo, né? Que é uma Uhum, metáfora que faz muito sentido, porque a gente viu a destruição daquilo, a gente vê as consequências ainda hoje. Eu acho que o tempo todo, quando nós estamos, eu acho que nós somos essas cidades também, que tem os seus riscos. Eu tenho ali a minha capelinha, mas eu tenho a minha barragem que representa um perigo para mim, onde estão lá as uhum, dificuldades do meu temperamento, da minha personalidade. Eu sou o meu pior inimigo, eu sou aquele que de uhum, fato pode me destruir. Então hoje, nessa tentativa de arrumar a minha ambiência emocional, eu continuo errando. Mesmo consciente, eu continuo errando. Às vezes acho que ali vai dar certo, que aquela pessoa vai ser importante para mim, de repente não é como eu imaginava. Eu vou tentando reconstruir vínculos que de repente eu deixei de cultivar no passado. Aí eu me surpreendo de aham, perceber que não é mais possível reconstruir vínculos. Ou eu uhum, aceito a partir das mudanças que o tempo estabeleceu, ou eu vou ficar na ilusão de que eu posso retomar com aquela pessoa da mesma forma. Então hoje eu estou uhum, aqui assim vivendo esse conflito que eu considero muito bom, muito positivo também, por mais uhum. doloroso que ele seja para mim, sabe? É, Há alguns é uma cadáveres que eu crise de preciso sepultar. oportunidades. É, eu tenho alguns cadáveres Uhum, que eu preciso sepultar, alguns velórios que eu não fiz, alguns lutos que aham, eu ainda não organizei. aham. E tô aqui, meu irmão, Você inevitavelmente tá trancado. lindo. O sofrimento vai te embelecendo, vai te embelezando, vai te enriquecendo. Tudo isso que você falou aqui é pura glória, é graça. São poucos os seres humanos, especialmente os que estão vindo de uma viagem sacerdotal, pastoral ou religiosa de alguma maneira, que têm a liberdade franca de expressar seu espírito. Oh, que bom, De que bom. volta. Mas eu estava falando que uma vez você, com todo carinho e expressão de boa vontade, amor fraterno, você disse: Ô Caio, quando eu crescer, eu quero ficar tão livre quanto você vive e é. Eu falo Não, todo dia. Eu rezo ao Senhor, me faça livre igual o Caio. mas você está aí num caminho de liberdade que ninguém vai fazer retroagir mais, meu irmão. Ninguém. Não tem mais essa viagem de volta. Eu já fiz essa viagem e é possível você reconstruir pontes com aqueles que estão fazendo pontes igualmente lúcidas de volta na sua direção. Mas você fazer pontes na direção de quem não oferece nenhum porto para você aportar é absolutamente impossível. E aí chega uma hora que você tem que olhar para frente, sair fazendo uma nova teia de relacionamentos tão ricos, novos e às vezes melhores do que a gente jamais teve, porque a coisa mais surpreendente para mim é que quando o mundo acabou para mim em 98, no dia 15 de novembro de 98, o mundo acabou para mim e eu, de anjo, passei a ser Como um demônio, subitamente, não só dentro da igreja, mas na grande mídia. Foi uma explosão Eu extraordinária. lembro. Eu assisti a minha morte. Eu sei como é morrer. E eu vi quem foi ao funeral, quem não foi ao funeral,
quem Quem chorou com amaldiçoou, você, né? quem chorou, quem se alegrou, quem Quem aplaudiu, deixou uma quem coroa disse, de flores opa, feliz. é, é, Quem mandou deixou uma uma coroa coroa de de... coroa triste. Então, eu assisti o funeral. O que eu nunca podia imaginar é que o melhor ainda estava para Ah, é. acontecer. Isso é que eu não podia imaginar, que eu iria encontrar minha mulher e que ia ser tão planificante, tão maravilhoso. Eu jamais podia imaginar o quanto meus filhos iriam melhorar com o que aconteceu. Eles eram filhos de uma figura arquetípica. Hoje eles são filhos de um homem. Isso é maravilhoso, né, Isso, Caio? isso é lindo, não tem nada melhor do que isso. A Ô, Caio, liberdade, a eu, alegria disso tudo. eu sei que é um senso comum, mas às vezes a gente precisa dele também. A gente não faz ideia de como Deus nos dá quando a gente perde, né? A gente É verdade. não pode medir. E por isso que é tão. Eu tenho pedido muito a Deus a graça de nem pedir, de não pedir absolutamente nada, de apenas ficar atento àquilo que eu estou recebendo e ser grato por isso, seja bom, seja ruim. Amém. Porque eu tenho tanta Uhum. convicção de que daqui a pouco eu aprendo com o que passou e de repente aquilo Uhum. que eu interpretava como uma perda foi um livramento, foi É, uma oportunidade única é, que Deus me deu de me fazer uma pessoa melhor. é. E você sabe, só dizendo uma coisinha aqui, minha mulher testemunha disso, ela está assistindo a gente aqui no quarto de cima. Mas eu dei uma lambidinha nas minhas feridas no ano de 99. Eu nunca tive autopiedade, mas eu dei umas lambidinhas, eu fiquei triste com pessoas que eu jamais imaginei que em circunstância alguma iriam deixar de saber que eu era eu, iriam deixar de me reconhecer. Eu senti em 99, 2000, uma tristeza profunda. E aí eu a conheci. Eu sonhei com ela 3 vezes, o mesmo sonho recorrente durante 9 meses, e eu não a conhecia, até o dia que eu a encontrei, foi um uau! E ela me dizia, ela passou a me dizer, você pensa que deixou de ser, ainda sente dores do que passou. Não consegue ainda verificar que se você continuado vivendo aqui, está dando uma pequena interrupção, mas ela vai voltar aqui. Se você continuado vivendo aquela vida, se perderia o que você botou lá no que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro se ele vier a perder a si mesmo. Então, para mim, essa foi a grande convicção. Eu tinha ganho o mundo inteiro, estava perdendo a mim mesmo. E provavelmente os meus filhos fossem se tornar uns grandes. A me desconstruir, a dessensibilizar minha alma, porque o poder passiva é uma coisa tão grande que quando você se procura depois de um tempo, você já não encontra, você já não se acha lá de modo algum. Você desapareceu, foi consumido, foi evaporado no processo, nas condições de se encontrar, de se achar. Então, graças a Deus por tudo, porque você nunca esteve tão lindo, tão bem, tão humano, tão livre, tão solto. Obrigado. E o futuro vai ser maravilhoso, meu irmão. E eu quero estar presente para ver o que Deus vai fazer na sua vida e na nossa juntos, Tenho com a graça certeza dele. disso. Tenho certeza disso. Amém. Eu acho que esse é o Amém. projeto que todos nós precisamos perseguir. Eu preciso chegar ao Fábio que Deus criou.
Eu tenho consciência de que todo o universo está em processo de evolução para a gente se transformar naquilo que já está em nós enquanto essência, perceber a nossa vida como um constante vir a ser. Eu estou me tornando, eu estou me tornando. E é claro que quando eu não tenho uma observância da minha vida, quando eu opto pelos vícios, pela vida desregrada, pelo pecado, podemos usar o termo, né? Toda vez que eu peco contra a minha verdade, eu deixo a evolução a que estou destinado não acontece, eu fico estagnado. E hoje eu quero evoluir, sabe? Eu quero me transformar nesse homem que Deus criou, que é um homem livre, que é um homem feliz, que é um homem realizado, sem vitimismo, por mais difícil que tenha sido a minha história, sem rancores. Eu aprendo muito com a minha mãe, sabe, Caio? Minha mãe teve uma vida muito difícil, mas muito, não foi pouco, não. Eu não encontro naquela mulher nem um traço de rancor. Ela está sempre grata, sempre grata. E eu acho que isso faz toda a diferença para a gente ter condições de chegar ao melhor de nós mesmos. A gratidão é o caminho, é ela que nos ajuda a driblar as dificuldades que a gente vai encontrando pelo caminho. Porque quando a gente tem um coração grato, é como você disse, a gente vence a tentação da autocomiseração, né? Dessa autopiedade, que às vezes faz tão mal para a gente. É verdade. E olha só, meu amigo querido, eu vejo que você tem um carinho muito especial pela dona Ana, pela sua mãezinha. E ela é um grande exemplo para você. E vocês conseguem manter um diálogo frequente, pelo menos via telefone? Dona Ana é, para mim, a maior referência de ser humano que eu tenho na vida. Que coisa linda. Eu me lembro que a coisa que mais me doeu quando eu saí de casa foi quando eu não tive mais a oportunidade de conviver com ela. E eu sinto que a maior ferida que eu fiquei com tudo isso foi justamente um distanciamento muito precoce daquela que tudo sabe de mim. Eu tenho muita dificuldade com o telefone. Eu gosto do encontro, porque o encontro é mais sensorial, né? Mas a gente se utiliza daquilo que pode. Eu digo que há coisas sobre mim que só minha mãe sabe. E que se ela não me contar, eu morro sem saber. Então, então eu vejo nisso um prejuízo, meu amigo, mas um prejuízo incalculável. Eu fico pensando, o Fábio que só ela viu, o Fábio que só ela conheceu, que tem tanto a ver com a minha essência, que tem tanto a ver com a minha verdade. Então, se eu pudesse, eu passaria o resto da minha vida ao lado daquela criatura, sobretudo nesse momento da vida em que ela está tão purificada, tão livre dos excessos. A minha mãe é uma mulher muito leve, muito, muito, muito especial. E não é enfim, é isso. Toda vez que eu posso, eu quero ouvi-la, mas olhando nos olhinhos dela, sabe? Olhando nos olhinhos dela. Eu sou também um bem-aventurado. Eu tive pai e mãe maravilhosos e uma relação extraordinária, especialmente com meu pai, que já faleceu agora há alguns anos, ele faleceu em 2007. Mas nós éramos íntimos, eu não falava com ele todo dia, eu só falava aos sábados. Eu mudei, saí da casa dos meus pais muito cedo, muito jovem, e fui embora. Voltava todo ano, 2 vezes ao ano, e eles vinham na minha casa 2 vezes ao ano. No entanto, todo sábado e domingo eu falava com ele ao telefone. Sim. Ou então, quando tinha aquele prompting, alguma coisa que acontecia súbita, aquela subiteza. Então, sim, na mesma hora eu dizia, eu vou saber, vou perguntar o que meu pai pensa disso, o que ele sente a respeito disso. E aí eu ligava, e em geral, ele pensava e sentia a coisa mais simples do mundo.
Eu ligava para ele com uma coisa complexa, ele ouvia calado. No fim da minha narrativa, eu já tinha simplificado o meu processo de pensamento antes mesmo dele falar. Isso é muito bom. Esse é o verdadeiro professor, né, Caio? Esse é o verdadeiro professor. É aquele Isso que nos é retira lindo, da meu irmão. complexidade, retira-nos da complexidade, e não é que ele nos vê com simplismo, não. Ele vê como nós somos, com aqueles elementos chaves para a compreensão. Você é professor, você sabe disso. Existem momentos em que o aluno só precisa que você dê a ele alguns elementos chaves para que ele faça a decodificação por ele mesmo daquele conhecimento. Eu acho que o método maêutico aplicado no processo de conhecimento, eu sou suspeito porque eu sou socrático nesse aspecto, eu compreendo o conhecimento como um processo maêutico. O tempo todo estou partejando aquilo que de alguma forma intuitiva eu já sei, mas que numa leitura que eu faço aqui, uma palavra que eu escuto ali, eu vou processando as informações e eu vou assimilando isso como um conhecimento que eu levo comigo. Mas é muito bom, a minha mãe tem esse processo de simplicidade também. Eu lembro quando eu lancei o meu primeiro livro, eu tinha acabado de terminar o meu mestrado em antropologia teológica, e você sabe como a gente fica enjoado, né, quando faz mestrado, você fica falando difícil. Eu escrevi um livro, a gente fica pedante, chato, né? Você sabe, ai que chatice. Mas eu tenho paciência com quem está assim. Aí eu fiquei assim durante uns bons 3, 4 anos, falando difícil, fazendo aquela questão de mostrar que eu tinha aprendido muito. E eu me lembro que eu fiz o lançamento do meu livro lá na minha cidade, o meu primeiro livro, porque a minha dissertação de mestrado foi o cotidiano como lugar de revelação. O conceito de maêutica histórica aplicado à teologia. Então, estudei um teólogo galego, André Torres Queiruga, que me ajudou muito a entender o cotidiano como lugar de revelação. E eu quis escrever um livro que mostrasse o meu cotidiano, aquilo que eu vivi, como um lugar em que Deus se manifestou plenamente na minha vida. O livro era ótimo, ele tinha uma linguagem muito simples, mas o discurso que eu fiz para lançar o livro, meu amigo, e aí foi lá na minha cidade, foi no dia 2 de abril, o lançamento do livro. Em Formiga? Lá em Formiga. Em Formiga. Aí estava lá fazendo o meu discurso, salão do Clube Centenário, que era o lugar mais sofisticado da cidade, cheio de pessoas, e minha mãe sentada na primeira filinha. Aí voltamos para casa, fizemos o lançamento do livro, autografei, aquela coisa toda. E aí, quando eu cheguei em casa, tomei um banho, deitei, aí eu olhei no relógio, era 00:00 e alguma coisa, 00:10. Aí era o dia do meu aniversário. Eu pensei, gente, quanto tempo eu não passo o meu aniversário com a minha mãe? Vou lá. E aí cheguei lá, ela ainda estava acordada. Eu falei, mãe, posso deitar um pouquinho com a senhora? Aí falei, claro, meu filho. Aí deitei, ela começou a fazer carinho na minha cabeça e falou assim, hoje eu estava vendo você fazendo aquele discurso lá e eu pensei, meu Deus, como é que esse menino pode ter saído de mim? E minha mãe é uma mulher que não estudou. Não? Aí ela falou assim, eu não entendi nada, mas eu achei tudo tão bonito. Aí naquele dia a minha mãe me deu uma chave hermenêutica que eu levo comigo. Se achou bonito é porque entendeu. Entendeu? Se foi tocado pela beleza. Porque a beleza é uma linguagem em si mesma. Que transcende os nossos códigos de comunicação. É a manifestação de Deus que não passa por nenhum equívoco da compreensão humana. Quando nós falamos, nós podemos colocar ali os filtros das nossas ideologias, nós podemos transformar Deus nos nossos interesses, eu posso falar de Deus a partir das minhas neuroses, o que é um problema, porque eu fico impondo, a partir de uma linguagem religiosa, as minhas neuroses às pessoas que me seguem. Mas quando eu coloco... É o que mais acontece, né? Que é o que mais acontece. O tempo todo. Mas quando nós mostramos a beleza sem precisar ser explicada, os joelhos se curvam naturalmente, e a gente se prostra e uma verdadeira adoração acontece. O que é extraordinário é que, às vezes,
Eu falo como eu falo naturalmente, eu falo desse jeito aqui, almoçando, em qualquer coisa que eu Você não tem seja, eu voz de faço. púlpito, né? Eu não Você tenho não nenhuma inventou voz voz de púlpito, né? Meus irmãos, de minhas lugar nenhum. irmãs. É, Tem então gente eu que... só tenho uma voz, eu só tenho uma cara, eu só tenho um jeito, eu sou só uma pessoa. Uhum. Então, tem gente que às vezes gostaria que você fosse muitas, para muitos públicos diferentes. E aí tem uns que chegam para mim e dizem assim, baixa o nível do argumento, do diálogo, da fala, porque tem muita gente simples que não vai entender. E eu digo, Mentira. olha, eu estou pregando o Evangelho, está fazendo 47 anos, sem parar, e diuturnamente. Eu nunca encontrei ninguém que tenha dito que não entendeu o que eu disse, porque mesmo quem não compreendeu as nuances do que eu disse, compreendeu o meu espírito, compreendeu o sentido, compreendeu o âmago, compreendeu o carnegão do meu amor. Mesmo E porque, essa é a única comunicação que eu quero que aconteça. Mesmo porque você não tem um discurso linear. Seu discurso é circular, ele associa um monte de coisa ao mesmo tempo. Então, se a pessoa não compreendeu aquela frase naquele momento, daqui a pouco, pelo círculo que você está fazendo, ela já entendeu. Uhum. É uma hermenêutica circular, ela vai e volta, ela dá exemplos. Isso é muito bom, porque por isso que é bonito, né? Por isso que é um discurso bonito. Porque aí a gente entra dentro das categorias aristotélicas de beleza, bondade, verdade. É assim mesmo. Quando nós estamos na essência, quando nós estamos na nossa verdade, as pessoas vão entender sim no que nós dizemos. Por mais que às vezes uma outra coisa fique nebuloso, mas no contexto tudo se explica, se justifica. O amor faz síntese da verdade completamente, e a gente não precisa ter preocupação a esse respeito. É todo aqui, como Jesus disse, não é, que por que não compreendeis a minha linguagem? Ele fala isso lá em João 8 para aqueles religiosos que criavam obstáculo para tudo que ele dizia. Por que não compreendeis a minha linguagem? É porque o amor de Deus não habita em vós. Todo mundo que tem essa sofreguidão do amor compreende. Compreende o outro, compreende tudo, discerne no nível de discernimento que transcende as codificações da própria linguagem explícita e falada. Meu amigo, eu estou tão feliz de estar aqui com você. Eu também, meu irmão. Eu acho que as pessoas também, porque a gente foi derrubado aqui com 1 hora de conversa, com 40 mil pessoas ali nos assistindo, e aí recomeçamos e já estamos em praticamente a mesma coisa. Mesma coisa. Mostrando a avidez das pessoas por essa conversa que a gente precisa fazer de vez em quando. Vamos fazer esse compromisso. Tá bom? Não precisamos esperar outra quarentena. Não. A gente vai fazendo conforme as nossas determinações. Isso mesmo, meu irmão. Para mim é uma grande alegria, meu querido amigo. Eu desejo a você um domingo maravilhoso. Muito obrigado por ter parado agora de manhã. Vamos fazer outras vezes. Deixa eu fazer uma pergunta curiosa. Claro. Você tem uma comida preferida? Eu tenho, que é uma comida que a Teca faz toda vez que eu volto para casa. Né? Porque, para mim, a casa não é um aglomerado de paredes, é um sentimento que me ocorre. Então, eu me sinto em casa porque eu entro e vejo as pessoas que fazem sentido para mim, os meus cachorrinhos, as minhas coisas, aquilo que me envolve. E tem uma comida que eu me sinto em casa, que é inhame. Arroz, feijão, inhame. Meu Deus, então é muito fácil te agradar, Fábio. Coisa maravilhosa. Que me espera quando eu volto para casa. Arroz, feijão e inhame. Então, olha, quando você voltar para sua casa, aqui em casa, vai ter inhame para você em abundância. Muito obrigado, viu? Caio. Muito obrigado. Vou me sentir em casa. Você pode se sentir já. Tá bom. Você está na sua casa, você sabe que está.
Eu Muito. digo isso em nome da minha mulher, dos meus filhos todos e netos. A sua família Você já é muito especial amado. para mim. Eu senti a sua dor no domingo passado, acho que foi domingo mesmo, quando você postou a foto da sala vazia. A foto não, o vídeo da sala vazia, É, das almofadas no lugar, e você dizendo que é, você gostaria que aquilo tudo estivesse em desordem. Eu desejo é. do fundo do meu coração, meu amigo, que a sua casa esteja em desordem breve, Amém. em breve, Amém. porque eu sei Eu que e é a a minha desordem mulher, que ele realiza, viu? A essa desordem é que ele desordem faz feliz. Que não daqueles fique 5 uma bichinhos almofada no lugar. pulando ali. Que não fique uma Amém. almofada no lugar. Olha, e tem assim um ou dois netinhos que são especialistas em não deixar nenhuma almofada no lugar. E você foi tão carinhoso que você me escreveu dizendo: ô, meu amigo querido, eu vi que você sentiu o que eu estava sentindo Senti e muito. foi totalmente empático Ficamos para em comigo. comunhão. Amém. Fábio, eu te amo, meu irmão. Também te amo, meu irmão. E sua bênção, viu? Amém. Que E a Deus, sua sobre mim que Deus lhe e a abençoe minha muito. sobre ti, Obrigado em pelo seu nome de carinho. Jesus. Obrigado Amém. pela forma religiosa com que você tem me amado no último ano. Amém. As suas palavras tão evangélicas para mim, de motivação, de força. E Amém. por oferecer o seu coração, que eu sei que é o seu lugar mais precioso, o lugar mais sagrado. Amém. Por me oferecer um lugarzinho na sala de estar da sua vida. Ah, não, você tem lugar em cada quarto nessa Obrigado. casa. Obrigado. Deus te abençoe. Receba meu amor de todo o coração. E você, Beijo, meu querido. beijo. Obrigado. Amém. Tchau, Beijo. tchau. Tchau, querido. A gente vai marcando e vai falando. E obrigado pelas pessoas que nos acompanharam. Amém. Todos Estiveram vocês, com a gente. queridos, Obrigado. lindos que estão aqui. Beijos. Tchau, tchau. Tchau, queridão.